Boa tarde a todos. Nosso grupo 7 vai realizar agora o estudo de caso referente a linfoma leucemizado em felinos. O objetivo desse artigo é relatar um caso de linfoma leucemizado em felinos que se infectaram simultaneamente com o vírus da imunodeficiência felina, mais conhecido como FIV, e o da leucemia felina, mais conhecido como FeLV. Os exames realizados para esse artigo foi a contagem de reticulócitos, que são as hemácias hematuras, um hemograma, um mielograma, teste de imunocromatografia, radiografia torácica e uma citologia renal. Com o resultado do exame da citologia renal, mais sinais clínicos, mais corpúsculos linfoglandulares e material hematopoético, conseguiu-se chegar em um diagnóstico. É muito importante falar que o linfoma é comum em felinos e a apresentação leucemizada é muito rara e apresenta desafios no diagnóstico clínico, tornando muito importante a realização do exame de citologia medular. Então, é um relato de caso de linfoma leucemizados em felinos que está relacionado com o vírus. Então, os exames relacionados são a contagem de retículos, o hemograma, o mielograma, que é um dos métodos conclusivos muito utilizado na medicina veterinária, no diagnóstico das alterações hematológicas inexplicáveis. O teste é imunocromatografia, radiografia torácica e citologia renal. Então, o linfoma, ele é uma neoplasia no qual vai ter origem linfóide, onde se origina em tecidos sólidos, apresentando comportamento biológico maligno. A sua classificação, então, ela é mais comum, são apresentações mediastínicas e multicêntricas, que são relatadas em formas intestinais e extranodais. A linfadenomegalia, ela é generalizada, pode também estar presente, porém não é tão consistente nessa espécie. Eu vou falar um pouquinho sobre a casuística do caso. O animal desse caso é um felino, macho, sem raça definida, com 6 anos de idade, que apesar de domiciliado, tem contato com vários outros felinos. Os sinais clínicos que ele apresentou assim que chegou na clínica foi cialorreia sanguinolenta, que é quando a produção de saliva excede a capacidade do indivíduo de transportá-la para o estômago, uma normorexia, que é um apetite anormal, e um emagrecimento progressivo. No exame físico, o animal se apresentou ativo, com as mucosas orais eritematosas, vermelhas, e hemorrágicas. Apresentou halitose, um quadro de gengivite e estomatite e uma renomegalia bilateral à palpação, que é um aumento dos rins. Os exames realizados no primeiro momento foram o hemograma, bioquímica sérica, proteínas plasmáticas totais, radiografia torácica, e um teste de imunocromatografia para FIV e FeLV. O primeiro hemograma, ele apresentou pancitopenia, que é uma diminuição das células do sangue, caracterizando uma anemia macrocítica normocrômica, moderados policromatófilos, que são eritrócitos jovens, leucopenia com neutropenia e linfopenia, que é uma diminuição de leucócitos, de neutrófilos e de linfócitos, uma monocitose relativa, que é o aumento dos monócitos, e uma acentuada trombocitopenia, que é uma diminuição das plaquetas. A imunocromatografia para FIV e FeLV foi positiva. Então, a partir do resultado desses exames, foi administrada uma terapêutica de prednisolona, 2 mg por quilo, uma vez ao dia. 10 dias após a terapêutica, o animal voltou à clínica e o quadro dele estava inalterado. Então, foi solicitado um novo hemograma, uma contagem de reticulócitos, uma amostra medular para mielograma e um IFA, que é um exame de imunofluorescência indireto para detecção de antígenos P27 da FeLV. Então, a partir da realização desses exames, o hemograma apresentou pancitopenia, que é uma diminuição das células do sangue, uma acentuada anemia macrocítica com tendência hipocrômica, moderados policromatófilos, que são eritrócitos jovens, uma discreta hipocromia, ocasionais corpúsculos de Hall-Joly, leucopenia com neutropenia, ou seja, diminuição dos leucócitos e dos neutrófilos, uma monocitose relativa, que é um aumento de monócitos, e uma acentuada trombocitopenia, que é uma diminuição de plaquetas. E o mielograma apresentou frequentes células de origem linfóide, uma anisocitose, que é a variação no tamanho das hemácias, uma discreta acentuada basofilia citoplasmática, anisocariose, cromatina de padrão granular, nucleolos múltiplos e evidentes, anisonucleólise, que é uma variação no tamanho e forma do núcleo,
mitoses atípicas, que é bem comum em câncer, corpúsculos linfoglandulares, uma elevada ativação macrofágica e redução de compartimentos proliferativos. Essas imagens são amostras de medula óssea com linfoma leucemizado a partir do mielograma. Na imagem A, nas setas pretas, mostram os linfoblastos de tamanho médio a grande, e a seta vermelha, mitose atípica. Na imagem B, as setas pretas mostram os linfoblastos com nucleolos evidentes, e a seta vermelha, as binucleadas. E na imagem D, mostra uma eritrofagocitose relacionada à reação histocítica local. O teste de imunofluorescência indireto foi positivo para a FeLV, e então, a partir desses resultados, foi confirmada uma mielofitise, que é uma infiltração medular por neoplasia de origem linfóide, associada a processo histocítico local e hipoplasia medular generalizada. Linfoma leucemizado. Após a confirmação do linfoma leucemizado, foi feita uma terapêutica com prednisolona, também com marbofloxacina e também com clorambucil, as duas primeiras a cada 24 horas e o clorambucil a cada 48 horas. Depois de 10 dias foi feito um terceiro retorno, onde o animal não apresentou nenhuma melhora significativa de sua condição clínica. Então foi solicitado um novo hemograma e também alguns testes bioquímicos. Nesses últimos foram acrescentados exames de dosagens de albumina, cálcio, total de alanina e aminotransferase. Nesse momento, então, a renomegalia tornou-se mais evidente e viabilizou a punção citológica por agulha fina. O linfoma extranodal de origem primária renal foi então confirmado e também pôde-se excluir o envolvimento de outros tecidos sólidos através do exame citológico, associado também a alguns dados clínicos anatômicos e também a diagnósticos complementares. Aproximadamente de 20 dias depois, após o último retorno, o animal veio a óbito, porém a informação só chegou até os profissionais pela tutora numa data posterior, e isso impossibilitou a realização de qualquer necrópsia ou exames histopatológicos que confirmassem a causa da morte do animal. Apesar de não existir uma cura, é possível seguir com tratamento para amenizar os sintomas do animal com a FeLV. As evidências clínicas no paciente com 6 anos alertam para a ausência de sítios neoplásico em tecidos sólidos e os órgãos primários atingidos. O diagnóstico do felino foi linfoma primário renal. O paciente se encontra em grupo de risco para o desenvolvimento de linfoma e processos hematopatológicos gerais. Leucemia visceral felina é um retrovírus de RNA que se replica através da transcrição reversa. A transmissão da FeLV ocorre quando a secreção de um felino positivo tem contato direto ou indireto com o gato negativado, afetando de modo direto órgãos hematopoéticos e linfóides, ocasionando anemias regressivas, bicitopenias, diminuição dos valores de 2 séries hematopoéticas no sangue, pancitopenias, redução no número de eritrócitos, hipoplasia musculares, resultando na substituição do tecido hematopoético por tecido adiposo, e neoplasias, tumor que é originado pelo aumento do número das células. Concluímos esse estudo de caso com uma animação a fim de ilustrar a contaminação e o diagnóstico rápido de FIV e FeLV. A FIV e a FeLV estão entre as doenças infecciosas mais comuns entre os gatos. A falha ou ausência de diagnóstico podem levar à exposição e transmissão a gatos saudáveis. O teste rápido de FIV e FeLV foi desenvolvido para detectar simultaneamente o vírus da leucemia felina e anticorpos contra o vírus da imunodeficiência felina. Todos os gatos devem ser testados. Isso porque os animais podem necessitar de novos testes em diferentes momentos de sua vida. O teste rápido pode ser mantido a temperatura ambiente ou refrigerada, facilitando o armazenamento e o transporte do material. Esse estudo de caso foi analisado pelas discentes Açucena Frasnelli, Caroline da Costa Ribeiro, Caroline Tonin, Gabriele Lima e Tawane Kirtz.